Quando alguns cães começaram a latir incessantemente para um carro estacionado, uma mulher percebeu um som estranho vindo de dentro do veículo e imediatamente chamou a polícia. Ao chegar no local e verificar o que havia dentro do carro, todos ficaram chocados, não tendo outra opção senão arrombar o veículo. Naquele dia, considerado um dos mais quentes do ano, o desejo de Anne era simples: ficar em casa e desfrutar do conforto do seu lar. No entanto, como passeadora de cães, isso não era uma opção para ela. Como parte de suas responsabilidades, Anne precisava levar alguns cães para uma caminhada no parque. Consciente de que muitos deles tinham pelos longos e não suportariam o calor extremo, Anne decidiu antecipar os passeios do dia. Generosamente, ela hidratou os cães antes de iniciar o trajeto ao parque. Anne estava plenamente ciente de que o caminho de volta até suas casas seria sob o sol impiedoso, e a hidratação era essencial para garantir o bem-estar dos animais. Contudo, naquele dia, todos os cães estavam inquietos. Incapazes de ficar parados, eles demonstravam uma urgência incomum, puxando as guias com vigor, ansiosos para sair do parque a todo custo. Pela primeira vez, Anne começou a se preocupar com a possibilidade de que essa energia descontrolada os levasse na direção oposta aos seus lares. As guias estavam cuidadosamente enroladas em torno de sua cintura para que não pudessem se soltar. Mas como ela não era uma mulher de estatura muito grande, ela sabia que poderiam arrastá-la se quisessem. Inicialmente, Anne considerou a hipótese de que os cães simplesmente ansiavam voltar para casa devido ao cansaço da caminhada. Contudo, logo ela percebeu que esse não era o plano deles. Os cães correram em direção a um carro estacionado, cheirando e latindo incessantemente. Anne tentou afastá-los do carro, consciente de que nenhum dono ficaria feliz ao ver uma mulher e alguns cães ao redor de seu carro. No entanto, o grupo resistiu, e para a surpresa de Anne, um dos cães levantou a pata e começou a arranhar o carro. Anne ficou horrorizada. Não importava o quanto ela puxasse, os cães não cediam. Sob o sol escaldante, ela já estava encharcada de suor. Além disso, o calor intenso poderia levar os cães à insolação e ao superaquecimento. Era evidente que eles precisavam de sombra. Determinada a encontrar uma solução, Anne percebeu que havia apenas uma maneira de chamar a atenção de todos de uma vez. Mostrou o saquinho de petiscos ao seu lado e, subitamente, os cães demonstraram grande interesse. Ficaram calmos, silenciosos e sentaram-se diante dela. De repente, o sangue de Anne gelou. O barulho ensurdecedor dos cães impedia que ela ouvisse qualquer outra coisa. Mas agora, ela conseguia discernir do que os animais estavam reclamando. Havia algo dentro do carro. Embora não conseguisse compreender exatamente o que era, gemidos suaves vinham de dentro. Anne sabia que precisava agir, mas seu primeiro instinto era garantir o cuidado dos cachorros. Anne levou os cães para um local um pouco afastado, amarrou debaixo das árvores e então voltou para o carro. Os cachorros estavam perto o suficiente para que ela pudesse ficar de olho neles, mas agora sua prioridade era entender o que estavam tentando comunicar. Intrigada, Anne tentou espiar dentro do veículo, mas os vidros escuros impediam que ela visse o interior. Por alguns segundos, a ideia de pegar uma pedra e quebrar uma janela passou por sua mente. Contudo, naquele momento, não foi preciso. Ao olhar um pouco mais longe, Anne avistou uma viatura policial descendo a estrada. Agindo instintivamente, ela pulou na estrada e acenou os braços, chamando a atenção do policial. A viatura parou abruptamente e os policiais repreenderam-na por sua imprudência, alertando sobre os riscos de se machucar. No entanto, ela explicou rapidamente que precisava de ajuda. Os policiais saíram da viatura e foram até o carro com ela. Anne explicou que seu grupo de cães se recusava a parar de latir para o carro estacionado, e ela ouvia sons estranhos vindo de dentro. Os policiais verificaram o veículo, ouviram o som e também sentiram preocupação. Era evidente que algo vivo estava dentro do carro. Contudo, no veículo fervente não estaria vivo por muito tempo. Os policiais chamaram o corpo de bombeiros, mas após 10 minutos não havia sinal deles. A incerteza pairava no ar e a urgência aumentava. Inicialmente consideraram a opção de quebrar uma janela e abrir a porta, porém a visibilidade limitada dentro do carro tornava impossível localizar a criatura que queriam salvar. Temendo causar ferimentos, concluíram que a melhor alternativa seria arrombar o porta-malas. Então, um dos policiais pegou uma alavanca e se aproximou do carro. Anne, preocupada, mantinha um olho nos cães e outro na ação dos policiais. Com a alavanca em mãos, o policial forçou o porta-malas até abri-lo.
Embora houvesse danos significativos no veículo, tinham uma justificativa válida para o arrombamento. O alarme do carro começou a soar, mas eles sabiam que haviam feito a coisa certa. O banco de trás estava abaixado e uma caixa de transporte de animais estava sobre ele. Os policiais a retiraram e encontraram 2 gatinhos minúsculos encolhidos lá atrás. Os gatinhos, visivelmente frágeis, mal conseguiam erguer a cabeça. Anne trouxe a garrafa d'água que tinha para os cães e a deu aos gatinhos. Os policiais também ajudaram, salpicando um pouco de água sobre eles. Os gatinhos beberam avidamente. No entanto, cambaleavam ao se movimentar, evidenciando o quanto estavam debilitados. Enquanto os policiais estavam ocupados tentando descobrir o que fazer com os gatinhos, um homem saiu de um prédio próximo e começou a gritar com Anne. Ele estava furioso pelo que ela tinha feito com o carro dele. Os policiais, agora agachados tentando reanimar os gatos, estavam fora do campo de visão do homem, que só conseguia ver a jovem ao lado da mala traseira quebrada. O grupo de cachorros começou a rosnar quando ele se aproximou dela. Porém, o alarme do carro abafou seus latidos. Os cães reagiram negativamente à energia do homem. Ele continuou se aproximando e gritando, mas de repente interrompeu quando os 2 policiais surgiram de trás do veículo. Nesse momento, o homem redirecionou sua raiva para os policiais, questionando o direito deles de danificar seu veículo ou arrombá-lo. Um dos policiais ergueu um dos gatinhos no ar, revelando ao homem o motivo preciso pelo qual seu carro havia sido arrombado. O homem ficou pálido ao ver os gatos. Estava chocado e quase desmaiou. Sentou-se no pavimento e, com voz trêmula, perguntou se os gatinhos estavam bem. O homem à frente já não era mais o indivíduo furioso que representava segundos atrás. Estava desolado. Ele verdadeiramente acreditara que seu veículo havia sido destroçado sem razão, mas agora expressava gratidão pela intervenção. Rui havia cometido o maior erro de sua vida naquela manhã. Sua gata havia se tornado mãe semanas atrás, e os gatinhos estavam prestes a ir para seus lares definitivos. Com a intenção de levá-los ao veterinário para a avaliação, Rui os colocou no carro. No entanto, sua rotina foi abruptamente interrompida quando recebeu uma ligação do trabalho. Um cliente importante enfrentava um problema e seu chefe solicitou sua presença imediata. Sem hesitar, Rui concordou, focando sua mente nas soluções para o problema, sem considerar os gatinhos no veículo. Durante a viagem, os gatinhos permaneceram silenciosos, possivelmente adormecidos. Ao chegar ao escritório, Rui trancou o carro e mergulhou na resolução do problema, esquecendo completamente da presença dos gatinhos. Ao ouvir o alarme do carro, Rui presumiu que alguém mexia em seu veículo, até se deparar com os gatos. Ele refletiu sobre a dor que os felinos haviam sofrido e ponderou como a situação poderia ter se complicado ainda mais. Expressando gratidão a Anne e aos policiais pela intervenção, Rui considerou que possivelmente era tarde demais para remediar seu erro. Para todos os envolvidos, essa situação poderia representar uma maneira de lidar com gatinhos indesejados. Rui apontou a localização da clínica veterinária, e o policial prontamente se ofereceu para levar os gatos até lá. Anne se dispôs a segui-los, mas antes precisava levar o grupo de cães heróicos às suas respectivas casas. Embora tivessem permanecido mais tempo na rua do que o planejado, se os cães não tivessem alertado sobre os gatos, a situação teria tomado um rumo completamente diferente. Anne conduziu os cães de volta para casa e, em seguida, dirigiu-se ao veterinário para verificar os gatos. Os gatinhos estavam desidratados e sofrendo com insolação, mas com alguns fluidos intravenosos, a perspectiva de recuperação era positiva. Anne suspirou aliviada. Mesmo não conseguindo evitar pensar nos corpos minúsculos e inertes na caixa, sentia-se feliz por saber que eles estariam bem em breve. No dia seguinte, Anne estava levando o grupo para o mesmo parque quando levou um susto enorme. Rui lhe esperava em um banco e imediatamente se levantou quando a viu. Apesar de Anne ainda não confiar totalmente nele, estranhamente os cães não apresentaram reação negativa. Quando ela perguntou se ele ainda estava bravo com o carro, ele simplesmente respondeu que a vida é mais valiosa do que qualquer objeto inanimado. Depois de acariciar todos os cães, Rui agradeceu mais uma vez e se afastou. Naquele dia, Anne foi verificar os gatos pessoalmente e ficou encantada e surpresa com o que testemunhou. Ambos estavam de pé e brincando, demonstrando progresso em sua recuperação. O controle de animais verificou a condição da gata de Rui.
e confirmou que ela estava muito bem cuidada. Os funcionários da clínica veterinária também elogiaram Rui, destacando seu compromisso com seus animais. Essa descoberta, aliada ao compromisso de Rui com os gatinhos no veterinário naquela manhã, esclareceu toda a situação. Ele estava, de fato, programado para levá-los ao veterinário, como afirmara. O controle de animais o absolveu. E Rui não enfrentaria acusações por machucar os gatinhos intencionalmente. Os gatinhos se recuperaram rapidamente e logo estariam prontos para conhecerem suas famílias definitivas. O incidente trouxe à tona a importância da conscientização sobre o cuidado com os animais e a necessidade de agir prontamente em situações de emergência. A história dos cães heróicos, da intervenção de Anne e da redenção de Rui se tornou um exemplo inspirador que ecoou muito além da comunidade local. E se você gostou dessa história, visualize então um momento tenso em um abrigo, onde um cão resgatado parece indiferente a uma mulher que desesperadamente busca por seu companheiro perdido há 2 anos. O suspense paira no ar, fazendo-nos questionar qual é o segredo por trás da aparente falta de reconhecimento. O vínculo que uma vez uniu essa dupla será restaurado. Curioso para descobrir o desfecho dessa história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e embarque nesta jornada. Grandes emoções aguardam por você. Até lá!